assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote.
Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque, no fundo, sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso, verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela, como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam.
Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta no ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha.
que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. E isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque, no fundo, sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso. Verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continuou o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe.
Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta num ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor
E claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque no fundo sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso. Verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda.
Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa, pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta no ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme,
mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque no fundo sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso. Verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce,
que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta no ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar.
Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque, no fundo, sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta.
Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso. Verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela, como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta no ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos.
A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho, e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola, só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque no fundo sabia que aquele mundo de violência não era o dele.
Só que tinha alguém em quem ele se espelhava: o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso, verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle. E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta no ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar.
Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Imagina só um touro gigante, enorme mesmo, que em vez de sair correndo atrás das coisas e querer brigar, prefere cheirar flores e ficar de boa na sombra de uma árvore. Estranho, né? Pois é exatamente isso que acontece com o Ferdinando, o touro mais fofão e diferente de todos. A história dele começa quando ele ainda é bem pequeno, lá num lugar onde treinavam os touros para serem fortes, bravos e prontos para lutar em arenas. Só que desde cedo já dava para ver que ele não tinha nada a ver com essa vida de briga. Enquanto os outros touros pequenos queriam mostrar quem era mais forte, mais rápido e mais machão, Ferdinando só queria brincar em paz e curtir as flores do campo. O problema é que, naquele lugar, se você não fosse bravo e cheio de coragem para lutar, ninguém te levava a sério. Então, claro que os outros zoavam ele, achavam que ele nunca ia ser um touro de verdade. Só que Ferdinando não ligava muito para isso. Ele já tinha no coração a certeza de que ser feliz não tinha nada a ver com brigar. Até que um dia acontece uma coisa que muda a vida dele. O pai de Ferdinando, que era um touro forte e valente, é escolhido para uma luta. O pequeno torce muito para que ele volte, mas o que acontece? O pai nunca retorna. Aquele silêncio pesado cai em cima do garotinho e ele entende do jeito mais duro possível como é cruel essa vida de lutar. Triste e sozinho, ele decide fugir daquele lugar. Corre, corre e corre, até que encontra uma fazenda linda, cheia de flores, árvores e um clima totalmente diferente. Lá ele conhece Nina, uma menininha doce que logo vira sua melhor amiga. Os dois crescem juntos e Ferdinando vai ficando cada vez maior, mas também cada vez mais carinhoso. Ele é enorme, mas o coração continua do mesmo jeitinho, cheio de bondade. Ele brinca com Nina, dorme na casa dela, apesar de ser grandão demais, e vive cercado de amor. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Só que, como sempre acontece nessas histórias, a paz não dura para sempre. Um dia, quando o Ferdinando já é adulto, tá indo todo feliz com o Nina ver um festival de flores. Ele mal sabia que aquele passeio ia mudar tudo de novo. No meio da cidade, ele fica encantado com o tanto de cores e perfumes, mas, como é gigante, acaba assustando todo mundo. Para piorar, uma abelhinha resolve picar o nariz dele. E aí, pronto, ele começa a correr, pular, destruir sem querer tudo ao redor, e claro que as pessoas só enxergam um touro furioso, e não o bichão pacífico que ele é de verdade. Resultado: capturam Ferdinando e levam ele de volta para o lugar onde os touros são treinados para lutar. E agora a coisa complica. De repente, Ferdinando está preso de novo num ambiente que ele jurou nunca mais ver. Lá, reencontra alguns dos touros que o conheciam desde pequeno e também conhece novas figuras como cavalos metidos e uma cabra doidinha chamada Lupe, que vira uma espécie de treinadora dele. O que ninguém entende é que Ferdinando não quer brigar. Não importa o quanto zombem, pressionem ou até tentem convencer ele de que lutar é o destino de todo touro. Ele se mantém firme, não nasceu para isso. A confusão cresce ainda mais quando aparece o toureiro mais famoso da Espanha, que vai escolher o próximo adversário para a arena. Os touros ficam animados porque para eles é sinal de glória, mas Ferdinando só sente medo e tristeza, porque sabe que aquilo é caminho sem volta. Ele começa a pensar num jeito de escapar dali e, aos poucos, vai conquistando a amizade de outros animais que também querem liberdade. Tudo começa lá naquela fazenda onde os touros são criados só com um objetivo: virar lutadores de arena. Imagina um lugar cheio de cercados, barulho de animais e aquele clima pesado de competição. Era quase como uma escola,
Só que em vez de livros e brincadeiras, os touros pequenos aprendiam a bater cabeça, dar investida e mostrar quem era mais forte. É nesse cenário que aparece o nosso protagonista, o Ferdinando, ainda filhote. Enquanto todos os outros filhotes faziam pose de bravos, batiam uns nos outros e treinavam como se já fossem adultos, Ferdinando se destacava por ser diferente. Em vez de correr atrás de uma briga, ele ia para o canto cheirar as flores que nasciam ali, pequenininhas no meio do pasto. Ele não queria provar nada para ninguém, só curtir a paz. Isso, claro, virava motivo de zoação. Os outros touros zombavam dele, dizendo que nunca ia ser forte, que não tinha cara de lutador. Mas Ferdinando não se abalava tanto porque, no fundo, sabia que aquele mundo de violência não era o dele. Só que tinha alguém em quem ele se espelhava, o pai. O touro do pai dele era diferente dos outros também, não porque gostasse de flores, mas porque era realmente corajoso e respeitado. E mesmo assim, com toda essa fama, ele era carinhoso com Ferdinando, mostrava afeto e deixava claro que amava o filho do jeito que ele era. Isso dava uma segurança enorme para o pequeno, que se sentia protegido e acolhido. Mas então chega o dia que muda tudo. Os homens aparecem na fazenda, de olho nos touros que pareciam mais promissores. Eles estavam escolhendo quem ia para a arena lutar contra toureiros de verdade. O pai de Ferdinando é selecionado e o garotinho sente aquele misto de orgulho e medo. Ele torce com todas as forças para que o pai volte, mas a gente já sabe como é essa realidade cruel. Nenhum touro volta. Aquele silêncio que fica no estábulo é de cortar o coração. O pequeno Ferdinando corre para procurar o pai, mas encontra só a dureza do destino. É aí que nasce a decisão mais importante da vida dele: fugir. Ele percebe que se continuar ali, um dia vai ser a vez dele, e não importa o quanto não queira lutar, vão forçá-lo. Então, movido pela dor e pela coragem de encontrar um lugar melhor, Ferdinando sai correndo sem olhar para trás. Ele passa por cercas, campos e estradas, até que, exausto, acaba chegando numa fazenda muito diferente daquela em que nasceu. Essa fazenda é praticamente um paraíso. Verde por todos os lados, árvores enormes cheias de sombra, flores coloridas que deixam o ar perfumado. É como se ele tivesse finalmente encontrado um mundo dos sonhos. E para melhorar, é ali que ele conhece Nina, uma menininha de coração doce, que enxerga nele não um touro assustador, mas um amigo. Desde o primeiro encontro, eles criam um laço especial. Nina cuida dele, dá carinho, e Ferdinando sente algo que nunca tinha experimentado de verdade: um lar. O tempo passa, e mesmo crescendo, e crescendo muito porque o Ferdinando fica gigante, ele continua vivendo como um touro pacífico e amoroso de sempre. Brinca com Nina, dorme na casa dela, até tenta se encolher como se fosse um cachorro grande, mesmo que seja enorme demais para isso. Cada detalhe da vida naquela fazenda reforça que ele encontrou o lugar perfeito. Um espaço cheio de amor, amizade e, claro, flores. O tempo passa rápido e aquele bezerrinho fofinho que amava cheirar flores vira um touro adulto gigantesco. Sério, ele é tão grande que parece não caber na fazenda. Mas apesar do tamanho assustador, o coração continua o mesmo, doce, calmo e cheio de bondade. Nina continua sendo sua melhor amiga. Os dois têm uma ligação que parece impossível de quebrar. Ferdinando brinca com ela como se ainda fosse pequeno. Tenta se encolher para dormir na casa dela como se fosse um cachorrão, mesmo que fique apertado demais. E passa os dias aproveitando o campo, as flores e a vida tranquila. A vida dele é tão boa que a gente até pensa: pronto, agora ele vai viver feliz para sempre. Só que, como sempre, vem uma reviravolta. Um dia, Nina e a família decidem levar Ferdinando para o festival da cidade. Imagina a alegria dele! Flores por todos os lados, cores vibrantes, aquele clima de festa. É o lugar perfeito para um touro que ama o cheiro e a beleza da natureza. Ele fica encantado, pulando de um lado para o outro, aproveitando cada detalhe. Só que o problema é que Ferdinando é enorme. Onde ele pisa, alguma coisa quebra. Onde ele se mexe, as pessoas se assustam. E, para piorar, acontece o que ninguém esperava. Uma abelha aparece bem na frente dele. Ferdinando, claro, tenta ficar calmo, mas não adianta. A abelhinha pica o nariz dele. E pronto. Aí é caos total. Ele começa a correr desesperado, tentando se livrar da dor e do susto. Só que cada corrida dele destrói bancas, derruba coisas, espalha gente por todos os lados. Imagina uma cidadezinha inteira em pânico por causa de um touro enorme correndo sem controle.
E aí vem a parte triste. Ninguém enxerga que ele não tá bravo, que só foi picado e tá desesperado. Para os olhos dos humanos, aquilo era um touro furioso e perigoso. Então, não demora muito até que o capturam. Os homens o amarram e levam embora, tirando Ferdinando de Nina e da vida tranquila que ele tanto amava. É um dos momentos mais dolorosos, porque ele não entende por que estão tratando ele como um monstro, sendo que no fundo nunca machucaria ninguém de propósito. O destino dele? Voltar justamente para o lugar que ele fugiu quando era pequeno, a fazenda de touros treinados para lutar. E o choque é grande. De repente, o touro pacífico e doce está de volta num ambiente de gritos, competição e treinos brutos. Lá, ele reencontra alguns velhos conhecidos de infância, aqueles touros que riam dele porque não gostava de brigar. Só que agora todos estão adultos e ainda mais obcecados pela ideia de lutar na arena. Além deles, Ferdinando também conhece novos personagens, como os cavalos metidos do estábulo vizinho e principalmente Lupe, uma cabra toda doidinha e engraçada que sonha em ser treinadora de touros. Lupe logo se apega a Ferdinando, acreditando que pode transformá-lo num campeão. Mas mal sabe ela que o grandalhão não tem nenhuma intenção de lutar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.